Paz do Senhor Jesus Cristo para os irmãos. Irmãos, nesse vídeo eu quero falar com os irmãos sobre a soberania calvinista e a liberdade humana. Eu quero mostrar para os irmãos que não tem como você assimilar as duas coisas, não tem como. Porque eu já vi pessoas falando assim, olha, você pode ser tanto um calvinista como um arminiano. Eu não sou, irmãos, calvinista nem arminiano, mas eu estou dando um exemplo. Porque tem pessoas que pensam assim. Você pode ser os dois, porque você pode crer nas duas coisas na Bíblia. Você pode crer tanto na sabedoria calvinista e na liberdade humana. Mas eu vou mostrar para os irmãos que não existe isso, meus irmãos. A pessoa ainda fala que você tem que fazer um contraponto entre a liberdade humana e a sabedoria calvinista. O que é fazer um contraponto? Aquilo que mesmo apresentando um contraste ou uma oposição, ele complementa um assunto ou um texto. Quer dizer o quê? Que dá para você assimilar as duas coisas ou crer nas duas coisas. Não tem como, meus irmãos, fazer um contraponto, não tem como você crer nas duas coisas. Eu vou mostrar para os irmãos, primeiramente, a soberania calvinista. Porque tem como você crer na soberania bíblica e na liberdade humana, mas não tem como na soberania calvinista. Por quê? A soberania calvinista, eles querem dizer o quê? Para que Deus seja soberano, Deus ele tem que eleger soberanamente, ou seja, incondicionalmente uma pessoa. A salvação de maneira alguma é por meio da fé no sentido de ser uma obra humana. É por meio da fé, mas Deus que dá a fé para a pessoa ela ser salva. Em relação à obra humana, não. Para Deus ser soberano não pode acontecer isso, porque em Efésios 2 ali, se o homem está morto nos seus pecados, jamais ele pode escolher a Deus ou ele pode ter fé. Então Deus tem que dar a fé. Essa é a soberania calvinista. Ou seja, para Deus ser soberano ainda, soberano na doutrina calvinista, Deus, além de dar a fé, Deus tem que coagir, Deus tem que impelir aqueles que Ele deu a fé a fazer algo bom, a fazer o que é bom, a fazer o que é correto. E Deus, Ele impele, Ele coage a pessoa a fazer o que é bom e Deus decreta esse ato bom. Deus decreta esses atos e Deus escolhe ali. Ou seja, Deus decide eleger os homens caídos e desses homens caídos Ele elege alguns em relação à totalidade de pessoas. Resumindo aqui, essa é a soberania calvinista, ou seja, Deus ele tem controle de tudo, ou seja, Deus ele decreta tudo e nada sai da sua vontade, do seu propósito. Ou seja, em relação aos réprobos também, para Deus ser soberano, em relação aos réprobos, ou seja, o calvinista vai dizer, os reprovados, ele vai dizer o quê? Que Deus ele decreta o evento daqueles atos maus. Deus decreta e torna aquele ato certo. Ou seja, quer dizer que tudo que acontece de mal foi a vontade de Deus nesse sentido. Eles não quer dizer que Deus coagiu, mas Deus decreta o evento daqueles atos maus e torna aquele ato certo. Essa é a soberania calvinista. Por que eu falo para vocês, para os irmãos que estão vendo esse vídeo, que não tem como você assimilar as duas coisas? Por quê? Por quê? Porque se você fala, crê como a soberania calvinista, e você fala assim, olha, Deus, e aqueles que ele não decidiu eleger soberanamente, ele não elegeu incondicionalmente, Deus deixou eles à mercê da sua velha natureza, dos seus pecados, e Deus deixa eles pecar. E no final, além de Deus decretar esses eventos maus, pecaminosos deles, Deus ainda vai culpá-los pelos seus pecados. Deus os vai responsabilizar pelos seus pecados, pelos seus atos pecaminosos. Ou seja, por que não tem como se assimilar? Porque essa é uma soberania injusta, se torna soberania injusta. Eu duvido, irmãos, qualquer calvinista que coloca no lugar de um réprobo, se ele aceita essa soberania de Calvino, soberania calvinista, de maneira alguma. Ele vai aceitar porque ele é um eleito. Ou seja, como que Deus vai responsabilizar, sendo que o próprio Deus não quis coagir essa pessoa a fazer o bem? O próprio Deus não quis coagi-lo, impeli-lo a fazer o bem. O próprio Deus não quis lhe dar a fé para que ele pudesse ser salvo, mas Deus decide dar a fé aos outros. Ou seja,
Só você parar para pensar, você vai ver que isso é injustiça, é fazer acepção de pessoas. Já que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há motivo para que Deus escolhe uns e não escolhe outros. Isto é injustiça, não tem como escapar disso. Então não tem como você crer nas duas coisas. Crer na soberania calvinista e na liberdade humana. Ou seja, ou você crê que o homem ele tem que ter fé, ou seja, é uma obra humana. Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. O que Jesus falava também, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, ou você crê que Deus exige que o homem tenha fé para ser salvo, ou você crê na soberania calvinista. Não existe isso de fazer um contraponto e crer nas duas coisas, meus irmãos. Não tem jeito. Claro que o arminiano ele pensa de forma correta. Tem vários calvinismos, né? Eu não sei também se... acredito que os arminianos também... todos crê praticamente de uma coisa só. Mas também, assim como tem vários calvinismo, tem vários arminianos também que pode pensar diferente. Mas enfim, eu só estou explicando isso aqui, eu não sou calvinista nem arminiano. Mas a visão arminiana, ela é mais correta. Ou seja, não tem como, meus irmãos. Você crê em um Deus, por que eu falo que essa soberania calvinista não é bíblica? Porque você está crendo em um Deus, que esse Deus é arbitrário. Esse Deus ele fez acepção de pessoas, ele escolhe uns para salvação e outros não. E isso é acepção de pessoas. Esse é o Deus calvinista. Não tem como, meus irmãos, não tem como. Tem pessoas que ficam em cima do muro. Ele não tem coragem de se opor. Ele não tem coragem de manifestar mesmo. E ainda não tem coragem de falar que é uma doutrina de demônios. Não tem coragem. Porque a pessoa, não sei se ela é leiga ou a pessoa prefere ficar calado com medo. Pensa, não, a Bíblia fala das duas coisas, então eu não vou falar nada porque... e se eu tiver errado? Não, meus irmãos, Deus ele é justo. Eu falo sem medo de errar. Deus ele é justo. Ele jamais faria acepção de pessoas em relação à salvação. Ele não faria isso, meus irmãos. Ou seja, como o calvinista fala, que todos pecaram, todos destituídos foram da glória de Deus, e Deus simplesmente porque amou, ele olha alguns sem motivo nenhum. Porque segundo o calvinismo, não foi segundo a presciência. Eles destroem a presciência. Eles querem dizer que Deus não só previu, mas Deus ele decretou o futuro, ele colocou o futuro, ele fez o futuro, ele criou o futuro. Tudo acontece debaixo da sua vontade e do seu propósito. Mas a Bíblia, meus irmãos, fala da soberania de Deus, mas não a soberania calvinista. Porque Deus ele é soberano, mas ele não sai determinando todas as coisas, mas Deus determinou muitas coisas. A Bíblia fala que Deus determina para quando ele vai punir alguém. Por exemplo, ele determina aquele ato que a pessoa vai fazer, assim com Israel também. Deus levantava vários reis para guerrear contra Israel, ou seja, ele decretava esses eventos. Jesus mesmo, quando foi crucificado, que ele nasceu, cresceu, ele morreu e ressuscitou. Todos esses eventos foram decretados por Deus. Mas a Bíblia, de maneira alguma, Deus decreta aqueles ali, endurece o coração daquelas pessoas para que eles façam aquilo e vá para o inferno em relação à salvação. Não. A prova disso foi o centurião. Quando Jesus expirou, que ele ali morreu, o centurião falou, verdadeiramente esse aí era o Filho de Deus. E o centurião, ele participou de todos aqueles eventos que estavam sendo decretados por Deus. E no final, o centurião reconheceu que se tratava do Filho do Senhor, do Filho de Deus. Então tem outras várias passagens que Deus ele decreta que o ser humano faça segundo a sua vontade. Ele decreta. Ou seja, a obra dele não está ao acaso. Todo mundo faz o que quer e Deus deixou ao acaso. Não. Segundo o seu projeto de salvação e projeto na terra, nem o ser humano, nem demônio, nada atrapalha os projetos e planos de Deus. Mas em relação à salvação, meus irmãos, não. Jesus, de maneira alguma, Deus não faz acepção de pessoas. Então, ou a pessoa crê na soberania calvinista, ou ele vai crer na liberdade humana, ou ele vai crer que o ser humano tem livre escolha. E para Deus ser soberano, Deus não precisa anular a liberdade humana. O calvinismo não aceita, isso quer dizer que é especulação, mas não é isso. A Bíblia fala que Deus, esse Deus soberano, ele decidiu que as suas criaturas tenham livre arbítrio, que eles escolham o seu caminho. Ou seja, não faz sentido Deus dar fé a alguns, coagi-los a fazer o bem, e Deus
os outros, sem motivo nenhum, Deus olha para eles e considera eles como os réprobos. Deus os odeia sem motivo nenhum. Sem motivo nenhum ele elege e sem motivo nenhum ele condena. Porque mesmo que eles falem que Deus não predestinou alguém para o inferno, querendo ou não, a consequência é essa. Ou seja, e eles querem dizer o quê? Que não existe você fazer a conciliação entre o texto ali que fala, né? A predestinação, perdão, estava me esquecendo. A predestinação e também a presciência. Não tem como você crer numa coisa ou noutra. Ou Deus predestina ou Deus escolhe de antemão. Eles querem dizer que Deus não escolhe de antemão, ele decretou de antemão o futuro. E nós sabemos que a doutrina bíblica, claro que nós entendemos, é que Deus, ele, quando você lê Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30, vai dizer: os que dantes conheceu. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 fala: eleitos segundo a presciência. Os que dantes conheceu, a esses ele chamou. O texto está dizendo bem claro. Esses foi o que ele chamou, justificou e glorificou. Esses foram predestinados como filhos de adoção, como está em Efésios no capítulo 1, versículo 3 e 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Eles pegam esse texto aqui e falam, segundo o beneplácito de sua vontade, tá vendo, irmão? Ele elegeu segundo o beneplácito da sua vontade, foi a sua vontade, a sua vontade soberana. Só que, observa o contexto e você vai perceber que ele está falando de uma eleição ali corporativa. Efésios no capítulo 1, versículo 3 e 4, é corporativa, ele está falando para todos ali, para todos da igreja. Como que Paulo sabia que todos eram eleitos? Porque eu creio que o calvinismo não acredita não acredita na eleição, na salvação universal. Então ali, mas Paulo está falando para todos. Como que Paulo sabia que alguém era eleito ou não? Mas ele estava falando para todos. Eleitos antes da fundação do mundo. Nele, eleitos nele, em Cristo antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus ele previu de antemão aqueles que teriam fé. Ele elegeu em Cristo esses que aceitariam a fé, seriam obedientes. E esses que ele elegeu, que ele conheceu de antemão, ele predestinou para filhos de adoção. É simples de entender, meus irmãos. Aqui, não sei como que fazem ali um malabarismo, mentem para encaixar na sua linha teológica. Mas o texto fala bem claro, ele nos predestinou para filhos de adoção para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Qual que foi a vontade de Deus? Predestinar aqueles que teriam fé no Messias, para que fossemos santos e irrepreensível, futuro, santos e irrepreensível em amor. O texto está bem claro, mas o calvinismo nunca aceita isso, meus irmãos. Eles manipulam a presciência, porque eles querem dizer o quê? Que Deus decreta todas as coisas, não existe presciência. Deus não só viu o futuro, ele decretou o futuro, ele deu a fé. Efésios no capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras. Presta atenção aqui para você ver. Eles querem dizer o quê? Que a fé aqui é um dom, para dizer que Deus dá a fé para quem Ele quiser. Que se nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, jamais alguém poderia ali querer a Deus. Jamais alguém poderia querer a Deus ou escolher a Deus ali, porque eles estão mortos em seus pecados. Eles falam da depravação total. A pessoa está totalmente depravada, que não pode escolher a Deus, e não é isso que a Bíblia fala. Aí como tem pessoas que não conseguem assimilar as duas coisas, então ele pensa o quê? Ou o calvinismo está certo, ou o arminiano está certo. Então aí ele pende para um dos lados. Aí ele quer dizer o quê? Ou Deus decreta tudo, ou realmente o ser humano tem escolha. A Bíblia fala das duas coisas. Então temos que analisar a presciência. Deus, ele previu. O fato do homem estar morto em seus pecados não quer dizer que Deus não prevê e sabe aqueles que creriam e teriam fé no Messias, que o serviria, que teria fé. Então Deus anima o homem, da sua presciência ele conhece, porque eles querem falar que esse conhecimento que é de comunhão, que Deus ele agiu com seu decreto, dando a fé ali, coagindo a pessoa a crer.
Mas Deus, na sua presença, ele sabia quem creria e quem não creria. Então Deus anima ele, lhe trazendo a luz do Evangelho, e ele crê no Cristo, ele crê em Jesus, e a partir desse momento, cumprindo ali a presciência, o pré-conhecimento de Deus, cumprindo aqui na terra, ele chama essa pessoa, ele crê em Jesus e passa a segui-lo. Então é o que a Bíblia fala. Então não tem como, meus irmãos. Tem muitos que pensam assim, não, acha que é até inteligente, né?